Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, professor Antônio Carlos Lopes, ao presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica aqui de Santa Catarina, por ter nos recebido tão bem. A Abramurgem acabou sendo parceira da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, afiliada da Sociedade Brasileira de Clínica Médica como fazendo o 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. Estamos prestes a nos tornar uma especialidade e o nosso próximo passo vai ser organizar um pouco a urgência e emergência no Brasil para tentar convencer os jovens médicos a fazer urgência e emergência. Não será uma tarefa fácil, não vem sendo uma tarefa fácil, mas eu espero que nos próximos anos a gente consiga. Bom, eu vou falar um pouquinho do choque hipovolêmico, abordagem terapêutica. É um assunto, talvez, dos piores temas que foram dados a uma pessoa aqui. Acho que não tem nada contra mim, mas esse foi o meu tema. A nossa tendência é imaginar que basta para o choque hipovolêmico repor volume. E vocês vão ver que não é bem assim que as coisas funcionam já há algum tempo. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. O conceito de choque é um conceito muito clássico, que todos vocês conhecem, né? A gente fala numa redução sistêmica da perfusão tecidual, já explica um pouco do processo, do início do processo. E hoje já se fala na célula, né? E já está estabelecido que realmente falta oxigênio na mitocôndria. Isso cria uma anaerobiose e começa o processo. Mas eu acho que para entender um pouquinho a fisiopatologia do choque hipovolêmico, para a gente falar de terapia, é muito importante falar de história. A primeira frase, a primeira fala, a primeira palavra sobre choque foi falada por um francês. Em 1730, ele estava analisando o ferimento de um projeto de arma de fogo num soldado, e ele saiu com essa palavra, secousse, que depois o Sparrow, pela primeira vez numa tradução de um livro em inglês, e aí nós temos a palavra que nós conhecemos hoje, traduziu como choque. E ele também estava descrevendo um ferimento por arma de fogo, num processo que o soldado morria e não era entendido. Bom, esse indivíduo, que é um gênio da medicina, foi um cirurgião vascular, o Blalock, que é o da tetralogia de Fallot, que fez a classificação do choque, foi o primeiro que falou em choque neurogênico, choque vasogênico, etc. Ele foi o primeiro a perceber que durante a cirurgia, os indivíduos podiam ser levados à morte pela perda volêmica, pela perda de sangue. Foi a primeira pessoa que percebeu isso e descreveu. E aí ele foi para o laboratório. Você veja que a pesquisa, às vezes a gente fala que o indivíduo é pesquisador. Eu acho que os grandes pesquisadores foram grandes médicos, porque ele percebeu alguma coisa clínica e foi para o laboratório, e não ao contrário, não foi geração espontânea a pesquisa. E aí ele provocou traumas fechados de membros inferiores em cães e estudou o que acontecia a partir desse processo. Foi o primeiro que descreveu, então, que a perda volêmica poderia efetivamente causar um processo que era não muito bem conhecido. Depois, outros estudos foram muito importantes, como o do Hardway, também em modelos animais. Ele fazia traumas isolados no membro inferior, golpes repetidos em membros inferiores de porcos anestesiados. E percebeu, então, que simplesmente provocar esse trauma não tinha mortalidade. Depois, esses mesmos animais eram extraído deles grande quantidade de sangue, mas ele mantinha a PAM em torno de 40 milímetros de Hg, e também percebeu que não havia mortalidade. Mas quando ele juntava uma coisa com a outra, ele produzia golpes e o trauma, mais a perda volêmica, mesmo mantendo em 40 milímetros de Hg a PAM dos animais, ele tinha quase 90% de mortalidade. Foi a primeira vez que se descreveu que a perda volêmica associada a um processo que se iniciava pelo trauma, estava as duas coisas associadas à alta mortalidade. Não era apenas um balde que estava vazando, era um processo que era pouco conhecido, não era só uma hipovolemia, alguma coisa que se associava a ela. Nós, no choque hipovolêmico, aprendemos muito com as guerras. Então, na década de 70, aproveitando esses estudos experimentais, percebia-se também que mesmo com o tratamento adequado, ou seja, repondo
volumes sanguíneos perdidos pelos soldados e as cirurgias sendo feitas de maneira adequada, mesmo assim havia uma morte muito grande dos soldados americanos no Vietnã. Depois, em 90, a Critical Care teve um estudo muito importante, de novo, provocando traumas repetidos em animais. Mas agora foi a primeira vez que se descreveu uma coisa interessante. Eram traumas repetidos nos animais, mantendo a volemia, e portanto agora nós não tínhamos mais perda volêmica especificamente, mantinha-se a PaO2, mantinha-se o animal hemodinamicamente estável, e no entanto, 100% desses animais morriam ao longo da evolução, e morriam de um processo inflamatório à distância, morriam de SARA, morriam de CIVD. E foi a primeira vez que se descreveu, então, que havia um distúrbio de coagulação também associado ao trauma e ao choque, de maneira geral. Bom, então, com tudo isso, o conceito de choque, ele pode ser enriquecido. Engloba perdas volêmicas, verdade, mas seguramente engloba também mediadores inflamatórios, levando a uma síndrome, que é a síndrome de falência de múltiplos órgãos. Bom, falando um pouquinho da hipovolemia e aí da reposição, isso todos vocês conhecem, nós temos um mecanismo de compensação que começa com o arco da aorta, com os baroreceptores, sistema nervoso autônomo simpático, depois usa o córtex adrenal, usa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tudo isso para tentar manter a perfusão, que é conhecido, que faz parte da fisiopatologia, mas isso tem um limite, né? É um limite muito conhecido também, que vai vir no próximo slide, uma tabela conhecida por todos vocês. Mas eu quis colocar esse slide de curvatura antes, porque veja, com 15%, com 25%, com 35%, com 45%, veja já a dificuldade do mecanismo de compensação, e ele, a partir de um determinado momento, e a partir de uma determinada perda, mesmo que eu venha a repor esse volume, eu já tenho um processo que é um processo irreversível. Então, essa tabela é uma tabela do ATLS, obrigatória para conhecimento de todo emergencista, né? Obviamente, todos vocês sabem que hipotensão não significa choque, isso fica muito claro aqui nessa tabela. Eles dividiram em classes. Então, você perceba que perdas volêmicas importantes, né? Nós temos perdas volêmicas até de 1,5 litro ali, que você mantém mais ou menos a pressão arterial, ou uma pressão levemente diminuída por esses mecanismos de compensação. E é claro que o quadro clínico nos ajuda bastante, né? O estado mental do paciente, a diurese, etc., faz com que a gente consiga classificar o paciente e entender em que classe que ele está. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da terapêutica, o que se faz atualmente, ou o que vem se estudando sobre isso. Por exemplo, há no Brasil e fora do Brasil, uma evolução muito grande do pré-hospitalar. Então, muitas vezes você chega numa cena e se depara com uma situação de choque hipovolêmico, alguma coisa muito próxima, ou um choque hipovolêmico iminente, ou um risco de um choque hipovolêmico. E aí a pergunta é, hidratação precoce ou tardia? Algo que era inimaginável alguns anos atrás. É claro que a hidratação é precoce? Não, não é claro não. Existem vários estudos que levantam algumas dúvidas sobre essa situação. E a hidratação volêmica agressiva ou diminuta? É inimaginável fazer essa pergunta? Não, não é inimaginável. Há vários estudos que mostram que em determinadas situações a hidratação agressiva ela não é adequada. Eu estou vendo aqui muita gente jovem para retirar isso da sua cabeça. Então o choque hipovolêmico não basta a reposição volêmica pura e simples, sem nenhum tipo de critério agressiva. Não é esse o tratamento que se impõe em muitas situações, que algumas eu vou mostrar agora. Esse estudo é uma revisão sistemática muito importante, que foi feita há 10 anos atrás e foi refeita agora em 2014 com resultados semelhantes, né? Então ele fala do timing e do volume de administração de fluidos para pacientes com sangramento, exatamente o que eu acabei de dizer. E a revisão sistemática, ela acaba chegando a uma conclusão muito interessante, revendo todos os ensaios clínicos randomizados do tratamento para essa situação de pré-hospitalar. Ele diz que não há evidências para os ensaios clínicos randomizados em pacientes em você comparar a hidratação precoce ou a hidratação vigorosa, a hidratação precoce, a hidratação tardia, a hidratação mais econômica, diminuta, e a hidratação mais importante.
Ele não conseguiu encontrar a diferença de mortalidade em diversas situações na cena, principalmente situações relacionadas ao que eles chamam de sangramento incontrolável. Imagine o senhor que você tem um determinado sangramento e você não conseguiu ocluir a origem desse sangramento. Ora, até mesmo o seu sistema de coagulação vai favorecer que se forme um coágulo ali para, de certa forma, inibir ou diminuir ou até mesmo evitar o sangramento. O excesso de volume pode fazer parte de um processo para diluir esse coágulo. Então veja, há muitas dúvidas ainda a respeito daquilo que a gente acha óbvio, né? Muitas coisas a gente ainda tem dúvida. O Charles, em 1970, falando um pouquinho sobre isso, ele diz o seguinte: quando ele fez os estudos, que foram os estudos muito importantes em choque hipovolêmico, ele encontrou que 40% de perda volêmica tinha 100% de mortalidade. Daí a origem da tabela, mais ou menos, né? Surgiu de estudos experimentais. Com outro grupo de cães, ele fazia uma reposição à medida que sangravam, ou seja, à medida que um cão ia sangrando, ele ia repondo, e aí sim ele encontrou só 80% de mortalidade. E ele dizia o seguinte: há perdas além das perdas vasculares, porque quando ele fazia a necropsia dos cães, havia um grande edema na musculatura, ele morria de choque hipovolêmico, mas a musculatura estava toda edemaciada. E aí ele descreveu uma coisa muito famosa. Ele descreveu como é que era essa translocação. Ele descobriu que o sódio e a água ia para dentro da célula, ele descobriu que havia uma expulsão do potássio da célula, que a albumina ia para o interstício, e que o fluido translocado era mais ou menos 3 vezes a perda de sangue. E aí ficou a nossa ideia, nosso exemplo, né? De cada 1 ml de sangue, 3 ml desse líquido, desse fluido. E ele descreveu esse fluido depois como o famoso Ringer lactato. Daí surge a ideia, então, daquilo que vocês têm no hospital, que é o Ringer lactato, que é diferente do soro fisiológico, que é diferente de outros cristalóides. Então, essa hipóxia alterava a atividade da bomba, havia um vazamento celular, e quando ele repetiu o experimento e começou a repor com Ringer lactato, que seria a perda para terceiro espaço, que a gente costuma dizer terceiro espaço, ele encontrou uma mortalidade que diminuiu de 80% para 30%. Então veja que foram estudos extremamente importantes. Bom, aquilo que eu disse a vocês do conteúdo de volume que a gente vai ofertar durante o choque hipovolêmico, e a dificuldade em a gente determinar se é ou não conveniente e qual é a forma da gente ofertar esse volume, é muito bem descrito na tal da hipotensão permissiva, que em algumas situações de choque hipovolêmico nós vamos fazer. Isso também vem de estudos experimentais. O Bickel, ele foi o primeiro a estudar um modelo animal. Ele fazia reposição agressiva com 3 vezes o valor de cristalóide na perda sanguínea do animal que ele estava estudando. E o que ele encontrou? Ele encontrou que aumentou a hemorragia e diminuiu a sobrevida, ou seja, falando contra aquilo que o Charles tinha acabado de encontrar em estudos anteriores. O Stan e esse pesquisador fizeram reposições volêmicas nos animais e iam mantendo pressões de 40, 60, 80 milímetros de Hg. E, por incrível que pareça, aqueles que tinham 80 milímetros de Hg também morreram mais do que eles mantinham 40 ou 60 milímetros de Hg. Então abriu-se uma nova ideia. Ora, será que se eu fizer uma hipotensão permissiva no paciente, será que eu não posso, em algumas situações, melhorar a sobrevida? Muito bom. O Rides teve a mesma ideia. Ele fazia a ortotomia em cães, fez 4 grupos de reposição com Ringer lactato, daquilo que ele retirava, sem reposição, 1 para 1, 1 para 2 e 1 para 3. E, de novo, ele encontrou maior mortalidade nos grupos que ele não repunha o volume da ortotomia e também encontrou maior mortalidade naquilo que ele repunha 1 para 3. Bom, nos seres humanos, então, há um ensaio clínico randomizado muito importante, que envolve 598 pacientes em lesão penetrante, que são as principais associadas a esse tipo de terapêutica da hipotensão permissiva. A lesão penetrante no tronco, que ele fez 2 grupos. Um tinha a chamada ressuscitação imediata,
em que era feito, então, Ringer lactato em grandes quantidades, em torno de 1.000 a 1.500 ml, e outro que ele não fazia isso, ele fazia em torno de 100 ml de Ringer lactato, e pegava o doente e levava ele rapidamente à estrutura hospitalar. E, de fato, quando ele comparou a imediata com a tardia, o grupo tardio também teve melhor mortalidade. Se a gente pegar, por exemplo, talvez o grupo de médicos do mundo que entendam mais de lesões traumáticas associadas à guerra, né? Nós vamos pegar, por exemplo, a Força Armada Israelense. Ela tem, que eu tive curiosidade de buscar o seu protocolo, ele tem um protocolo muito interessante. Veja o que eles fazem. Em sangramentos não controlados. O que é o sangramento não controlado? O sangramento não controlado é aquele que você não pode ocluir de alguma forma, né, com algum tipo de compressão e ter uma certa convicção de que aquilo está controlado. Então, para todas essas situações, eles fazem o seguinte: a reposição evolêmica é agressiva e imediata só com 3 situações clínicas. Se você tem alteração do sensório na cena, se você não consegue palpar pulso radial, obviamente eu não estou falando de parada, né? Estou falando de um choque, um estado de choque, ou se a pressão arterial sistólica é menor que 80 milímetros de Hg. Nessa situação, eles fazem reposição agressiva e reposição imediata. Se isso não acontecer, eles não propõem a reposição agressiva imediata. E a hipotermia, e quais são os argumentos? Por que eles argumentam isso? Que isso pode aumentar a mortalidade no não ocluído? Exatamente por isso. Porque eles acham que pode estar associado com hipotermia, o fato de você fazer esse cristalóide na cena, pode estar associado com dissolução de coágulo, que justamente pode ajudar para atenuar ou até mesmo inibir o sangramento, com diluição de fatores de coagulação, e isso no conjunto poderia aumentar o sangramento interno. Então, muito interessante esta forma, interessante também para nós termos isso como conhecimento enquanto médicos. É claro que ela tem uma série de ressalvas, né? Então, para pacientes mais idosos e crianças, os ensaios clínicos randomizados retiram essa população. Gestantes, idosos, crianças, isso não é feita, a tal hipotensão permissiva. Os traumas não penetrantes, em geral, também não. TCE com lesão cerebral, também não, né? Por, obviamente, o temor da diminuição da perfusão cerebral, isso está diretamente relacionado à lesão definitiva ou até mesmo morte. E, obviamente, depende também da rapidez do transporte, né? O quanto está próximo um atendimento hospitalar, um atendimento específico. E outra coisa que surge, qual é a reposição? Qual é a melhor reposição? Como que nós repomos? Olha, tem um estudo interessante de 2004 que foi uma certa novidade. Eles viram que os pacientes graves, tanto fazia você, por exemplo, fazer albumina ou fazer uma solução salina qualquer. A mortalidade era muito semelhante. Foi a primeira vez em que isso foi colocado, porque até então fazer albumina era uma coisa proibida, né? Uma coisa que inimaginável. E, obviamente, ninguém vai fazer uma reposição de albumina em pacientes graves por várias questões. Para a questão principal, a questão do custo, obviamente, porque não havia diferença, ou seja, não há uma vantagem de um sobre o outro. A velha questão, né, coloide ou cristalóide, que é debatida em tantas situações clínicas, né? Um estudo muito recente, muito importante, que é desse grupo, que publicou no Cochrane, eles analisaram 78 ensaios clínicos randomizados. Eles também fizeram essa mesma análise em 2003, e agora, como surgiram vários novos estudos, eles repetiram a meta-análise com a mesma pergunta. Ou seja, coloide versus cristalóide para fluido de ressuscitação nos pacientes graves. E eles encontraram, ou melhor, eles não encontraram nenhuma diferença. Veja que todos os intervalos de confiança passam pelo risco relativo 1, ou seja, não houve diferença em um ou em outro, na maioria dos ensaios clínicos randomizados que foram avaliados pelo grupo. Aqui favorável ao coloide, aqui favorável ao cristalóide, e aqui não há condições da gente avaliar, né? Porque passa pelo risco relativo 1. Agora, uma conclusão dessa meta-análise saiu, que foi a mesma de 2003, e que talvez tenha motivado a reposição na sepse
ser desaconselhado o início com coloide, né? Atualmente nós iniciamos com cristalóide, que foi exatamente a mortalidade que foi encontrada, a maior em todas essas comparações, foi do hidroxitil start, né? Que é um coloide que até então estava sendo muito utilizado, com intervalo de confiança fora do risco relativo de 1, encontrou-se mais mortalidade associada a esse coloide do que com os cristalóides. Logo na sequência veio um estudo importante também, que é o CRISTAL, que foi um ensaio clínico randomizado também muito grande, com quase 3.000 pacientes. E aí ele concluiu quase que ao contrário. Ele disse, não há diferença nos pacientes hipovolêmicos em usar coloide e cristalóide. Em 28 dias não deu diferença de mortalidade. E em 90 dias houve vantagem para o coloide. Então veja que abre-se de novo essa discussão vai continuar, eu não sei se ela vai terminar algum dia, né? Mas aqui ele faz foi a primeira vez que um ensaio clínico randomizado testou uma série de cristalóides, uma série de coloides e conseguiu comparar um com o outro, e com todas essas comparações ele chegou a essa conclusão. Olha, nós não sabemos nem mesmo se o bolos que a gente faz, por exemplo, num paciente séptico com 30 ml por quilo de peso, que todo emergencista tem na cabeça, se ele efetivamente é uma coisa aceitável. Veja que coisa interessante. Esse estudo, que é uma outra revisão sistemática, propôs exatamente isso. Perguntou se a terapia com bolos de fluido na sepse, como é que era essa terapia? Se há alguma mudança fisiológica baseado nesse bolos. Ou seja, fazer o 30 ml por quilo em 30 minutos ou 60 minutos. Isso é aceitável, isso não é aceitável, isso traz uma mudança fisiológica, isso é definitivamente favorável para o doente? Não sabemos. Olha que coisa interessante, ele avalia aqui todas as variáveis hemodinâmicas associadas com esse procedimento. O que você espera? Quando você faz o bolos, você vai, por exemplo, diminuir a frequência cardíaca, você aumentaria a pressão arterial, você melhoraria a perfusão, você aumentaria o índice cardíaco, que talvez seja um dos melhores critérios, mas não foi isso que aconteceu não. Olha, foi muito variável que ele encontrou, índices cardíacos em estudos que melhoraram, índices cardíacos em estudos que pioraram em função do bolos, aqui a mesma coisa em frequência cardíaca. Agora, uma coisa que eles sempre encontraram, melhorou a pressão, e como melhora a pressão, o que a gente acha? Melhorou a pressão, é aceitável, está melhorando o paciente, está melhorando a perfusão, está tudo bem. Não é verdade, olha aqui, basta você fazer comparações. PVC é uma coisa que é praticamente inútil para a emergência. A variação da PVC com a volemia de um doente é praticamente uma nuvem de pontos, não tem nenhuma relação, viu? A relação é muito pobre. Então veja que já é uma situação que também nos traz... e a sobrecarga volêmica traz diversas consequências. Eles mostraram, por exemplo, e o estudo não foi para isso, o estudo estava vendo hipertensão intraabdominal, e ele viu que quem tinha bolos tinha mais hipertensão intraabdominal. Mas num subgrupo, eles avaliaram mortalidade. E aí, por exemplo, eles viram que entre os sobreviventes, existia muito mais sobreviventes com balanços hídricos negativos. Quanto mais negativo era o balanço hídrico do paciente séptico ao longo dos dias, melhor para o paciente, tinha mais sobreviventes. E o bolos, ele estava diretamente associado à positivação do balanço hídrico. Daí a crítica. E eles descrevem também uma lesão numa matriz extracelular chamada glicocálix, que seria protetora sob o ponto de vista celular. E esta lesão no glicocálix pelo bolos no endotélio estaria associado com processos inflamatórios e talvez até com mortalidade. Muito bom. Então aqui há uma série de questões em órgãos e sistemas que se associa a prejuízos associados à sobrecarga volêmica, e isso é muito conhecido entre nós. Bom, entre os hemoderivados há desvantagens, né? Custo, a questão, obviamente, de complicações imunes, infecções, que é pouco provável hoje, mas é possível, né? E há distúrbios hidroeletrolíticos, problemas de estocagem, etc.
Solução salina vezes Ringer lactato, a gente tem pouca evidência de diferença. Eu quero chamar a atenção para a pancreatite aguda grave, né, que lá no guideline da Sociedade Americana de Gastroenterologia, eles sugerem que seja feito com Ringer lactato. E parece que isso está associado com processos inflamatórios também. Mas no choque hipovolêmico nós temos a acidose hiperclorêmica, que é tão descrita, ela não sabemos se isso tem impacto clínico efetivamente. Então, o coloide tem menor necessidade de volume, permanece no vaso, efeitos antioxidantes e inflamatórios, ação de hipersensibilidade, não se associam com melhora de sobrevida em 2006 e várias outras revisões que a gente citou, e a crítica metodológica, que tem a viés de seleção, diferentes tipos de coloides, etc., em 2006, que ele corrigiu em 2013. A solução hipertônica, a última coisa que eu vou falar, a solução hipertônica, ela faz uma expansão volêmica muito rápida, ela parece estar associada, parece ter alguma importância em pacientes com trauma crânioencefálico, tem muita importância na guerra, porque ela assume, é muito mais fácil para estocar, porque os conteúdos são muito menores, evidentemente, em combates, né? Está associada a reações alérgicas e as soluções são altamente hiperosmolares, e inclusive de grupos brasileiros que propuseram isso no passado recente. Muito bom. Aqui está algumas soluções. E por último, atualmente existem os chamados substitutos sanguíneos, que seriam substitutos da hemácia, da hemoglobina, seriam capazes de carrear oxigênio. Isso ainda está em estudo, existem algumas vantagens, mas ainda nós não temos evidências quanto à vantagem real na clínica médica. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.